Oi, gente! O porta-voz dessa edição é o Gillian Rosa, o criador do Pongo, uma página de quadrinhos muito popular nas redes sociais. E ele bate um papo sem padrão comigo sobre as suas histórias que conta através da sua arte, a cultura regional e sobre os seus projetos futuros. Se liga só! Agradeço demais pela sua participação, assim, apesar de ser tão requisitado, finalmente a gente conseguiu conversar. E eu admiro muito seu trabalho, você sabe disso, a gente conversou já bastante sobre isso, toda a sua linha criativa e tudo que você traz assim nas suas tirinhas, né? Inclusive, eu nomeei como norteano as tirinhas, né? Norteano os quadrinhos, porque eu acho que você traz esse viés mesmo da região onde você mora, é o orgulho de ser uma pessoa do norte, de ser uma pessoa de uma cidade tão massa como é Paraopebas. E eu acho isso muito legal das características que você traz na sua tirinha, né? Então, isso para mim eu acho que é o mais bacana, você trazer essa coisa regionalizada, assim, né? E das pessoas se identificarem e tudo mais. E aí, essa coisa de você contar suas histórias através de quadrinhos, né? Que foi uma coisa que você falou bastante para mim, né? Ah, eu conto as minhas histórias através de quadrinhos, porque primeiro que era da forma que eu achava que era certa, né? Porque eu nunca gostei de quadrinhos convencionais. Você acha que isso torna a sua arte mais inclusiva, assim, né? Para as pessoas, assim, que não é muito afim de ver quadrinhos, mas gostam de ouvir algumas histórias, e você está no meio disso tudo e consegue construir essa narrativa, assim, na sua arte? Eu acho bem inclusivo, assim, é meio prepotente falar, mas não é que eu acho, porque eu tô lutando para que seja, sabe? Tipo, pelo menos Claro, no meu trabalho, eu fico sim. num rolê de tem que todo mundo entender, e eu tento deixar o mais fácil, sem usar palavra difícil, sem usar o rolê de imagem difícil também. Não, Mas, eu acho legal essa parada que você fala, por exemplo, que a gente conversou bastante, de você colocar letras grandes e tal, para tipo um velhinho no metrô ver e falar, ah, que engraçado, é, né? Tipo... Então, eu acho eu que tento é isso, deixar... né? Quando a gente fala de inclusiva, é que você quer que as pessoas realmente enxerguem, mas pessoas que talvez não teriam um outro contato com os quadrinhos, né? A não ser, talvez, vendo ali a sua página, né? é, esse rolê foi meio que sem querer, né? De observar os velhos usando celular e ver as letras desse tamanho, assim. E, e é isso. Não, mas é muito legal. Eu gosto muito de quando você fala sobre isso, por exemplo, também nessa coisa de você começar, né? Quando você morou em Minas, de você colocar os seus quadrinhos lá em bailes funk, né? Eu lembro quando eu vi isso numa matéria que você fez na internet, depois a gente conversou, eu falei, cara, por qual motivo ele fez isso, né? Tipo, quem é que pensa numa coisa assim, sabe? Por quê? E aí, quando você falou de tipo, é porque lá, sei lá, porque eu pensei que eu quero estar em lugares onde talvez a galera não tenha esse contato, né? Eu falei, nossa, que foda isso, né? E aí você me falou também de um projeto muito bacana que chama Ctrl S. E eu queria que você explicasse melhor esse projeto aqui no Papo Sem Padrão para a gente, enfim, para acompanhar e para divulgar, porque pelo que eu vi, a iniciativa toda é muito massa, né? O Ctrl S, ele iniciou... Na verdade, é porque é longa história, né, do Ctrl S, mas resumindo, é um projeto que a gente pega mesas digitalizadoras de quem tem duas ou não quer mais usar e passa Uhum, para pessoas que não têm condição de comprar, né? Porque foi o que aconteceu comigo, que eu só uhum, tenho uma mesa, eu só eu me deram uma mesa em 2011, que foi o tempo que eu tive contato com o computador, né? E eu tive contato com o computador com 19 anos já. E só por causa disso que eu cheguei até aqui, eu tenho certeza, né? E essa mesa quebrou e me doaram outra. Tipo, eu tava num tempo que eu não tinha condição de comprar. E essa é doada também, as duas mesas. Eu nunca comprei mesa, sabe? E é muito importante porque uhum. eu sinto que eu construí um lugar meu só com dinheiro de quadrinho. Tipo, Que foda. o lugar onde É. que eu moro agora, tudo é quadrinho. Tipo, sofá foi quadrinho, cama quadrinho, colchão quadrinho. E eu queria muito que outras pessoas passassem por isso também, né? Pelo menos fazer a ligação para a pessoa começar, né?
Não, isso é muito legal. Você meio que quer replicar, né, aquilo que você teve, né, como incentivo, né? O que é muito massa, né? Nossa, quando eu peguei a mesa, eu passei, tipo, uns 3 meses tentando, e não dava conta de mexer, que eu tava acostumado com o mouse, e eu desenhava no mouse. Pô, você desenhava no Mas, mouse? além de tudo, eu desenhava tudo no mouse, assim. E quando me pedem sugestão de mesa, eu não falo. Porque eu odeio esse rolê de que a pessoa precisa ter algo para começar a fazer as coisas, né? De, eu só vou começar a desenhar quando tiver mesa. Eu só vou começar a desenhar quando tiver mesa tal, de tela tal. Mano, eu desenhava no... Eu desenhava primeiro no sensor do computador, do notebook. Caraca! Depois que eu fui pro mouse, aprendendo mouse. Depois que fui na mesa, assim, tipo, demorou muitos anos, assim. E no fim, as empresas estão um pouco se lixando para isso, sabe? Tipo, eu tenho uma Canon, não sei o quê, uma câmera muito doida para filmar, e eu tenho uma mesa, não sei o quê. Mano, ela só quer as empresas e os clientes só querem um negócio pronto, assim, então um pouco se lixando para. E além de tudo, o principal do Salve é tirar o centro tirar o centro, sabe? Tipo, meio que centralizar a parada dos quadrinhos. descentralizar. Tipo, eu sou uma pessoa do norte, quem diria que eu ia estar fazendo meu trabalho sendo uma pessoa do norte, do fim do mundo. Ninguém dá nada pela minha cidade, ninguém dá nada, 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 nada. Mesmo ela sendo a que mais arrecada dinheiro, assim. No Brasil. E se retroalimenta lá, né? Que foi uma parada que a gente conversou também, né? De que as pessoas ficam muito nessa coisa do eixo Rio-São Paulo e não enxerga a caralhada de coisa foda que tem aí no país inteiro, assim, sabe? Que você vê as culturas, é só você... você vê o tanto de gente aí, você, por exemplo, e tem vários artistas aí que eu sigo que eu falo, mano, a internet tem ajudado bastante nisso, né, de abrir essas portas e tudo mais, mas ainda parece que tem essa coisa de tem que vir para São Paulo para fazer as paradas, né? Tipo... Isso que é foda. E no fim é um pouco assim, mas tem como fazer fora, mas é 2 vezes mais trampo. E eu queria, pelo menos, dar um passo para que isso acabasse, né? Eu acho que o Salve pode ajudar, pelo menos em 0,1% nisso, assim, de trazer pessoas, colocar o material que não chega na mão dessas pessoas, entregar o material, né? Para que elas comecem a fazer. Porque eu acho muito engraçado as pessoas do meio que eu fico olhando, eu só fico observando, eu não falo nada, sabe? Tipo, e quando eu falo, eu já apago, porque eu não gosto de ficar ensinando. Né? É muito palha, mano, porque as pessoas de São Paulo, elas têm um rolê de que a gente não pode falar, sabe? Que elas acham, ficam assim, mas eu tô em São Paulo, eu sei de tudo, sabe? E eu fico deixa eu pensar assim, tem um rolê no Pará, tipo, no Brasil, que a gente viveu, que é a periferia tecnológica, né? E, tipo, ninguém sabe desse rolê, ninguém sabe. Tipo, se tu pesquisar Búfalo do Marajó, mano, tu vai ver a aparelhagem do cara é um búfalo de metal que anda, velho. E parece um Power Ranger, sabe? Tipo, que da hora! É muito tecnológico, sabe? Tipo, isso desde 99, que a gente nomeia como periferia tecnológica, né? Tipo, os shows são só raio laser, um monte de coisa, assim, as músicas. Mano. É um cyberpunk nosso, sabe? Tipo, isso já de muito tempo. Mano, vou pesquisar esse movimento aí para ver se eu falo com alguém de lá. E eu indico o documentário Central da Periferia, que foi a Regina Casé que fez no Fantástico. É tipo 40 minutos e fala muito sobre esse rolê de como a periferia do norte é autodidata. Ela fala até assim, nossa, vocês deram um show de... vocês não precisam de ninguém para fazer, vocês vão e faz, sabe? Tipo, é um grande rolê, assim. Aí eu fico, a galera pega muita referência de fora, um nome estranho, de afrofuturismo, dessas coisas assim, sendo que a gente tem aqui, sabe? Tipo, e é só porque a gente não quer olhar para o norte. O norte é uma coisa que eu estava vendo até esses dias, assim, tipo, o Nordeste, ele
pessoal tem um preconceito, né? Mas as pessoas olham para ele. O Norte, ele é totalmente ignorado, assim, tipo, ninguém nem liga. Tipo, mas o Nordeste ainda tem um pouco, o pessoal ainda olha, assim. A galera simplesmente ignora a cultura, né? E eu acho que o pior que ignorar é ainda você subestimar a cultura, né? Isso que é para mim é o mais louco, assim, as pessoas subestimam a cultura que é dentro do nosso país, assim. Então acho que ainda tem uma questão da gente ser um pouco mais patriota, mas no sentido patriota da coisa com orgulho da nossa cultura, né? Não o patriotismo que a gente vê por aí político, enfim. Mas uma coisa um pouco mais relacionada a... Cara, é do Brasil, sabe? É nosso país, é uma galera super inteligente que se retroalimenta lá. E quem que tá sabendo desse rolê, sabe? E é uma fonte para tu beber grande, sabe? Pois é, cara. Eu tava pensando muito esses tempos aí desse negócio. Uma coisa minha que eu tô querendo baixar muito a minha bola, assim, porque ano passado eu tava como eu tava muito ferido, sabe, tipo tipo vim do norte, chegar em Curitiba, e ser tratado, você sabe a Carol Conká falando aquelas coisas, vivendo aquilo 24 horas, sabe? É foda aquilo ali, né? E nos trabalhos e quando eu saí de lá, que eu vim para cá, eu fiquei na rua, fiz um monte de coisa errada, meio que eu saí muito machucado, querendo machucar todo mundo, né? Tipo, e nesse rolê eu me achei pra caralho, assim, de ficar, ai meu Deus, eu tô fazendo um trabalho, tipo, o Ctrl S, eu tô mudando as coisas, não sei o quê, o Pongo tá mudando as coisas. Tipo, aí tu para pra pensar, é tão bobo, sabe? Tipo, é só desenho, mudou, não tô mudando a vida de ninguém, eu não tô fazendo nada pro meio do quadrinho, tipo, e também eu tô meio que foda-se, no fim eu tô meio, eu só quero comer bem, morar bem e fazer meu trabalho, só quero me divertir, assim, todo rolê. Eu não quero mais ser alguém para ser admirado, sabe? Só quero comer bem e não quero ficar longe de treta também. Eu acho que tem um pouco da questão do grupo socialmente minoritário, né? De tipo, quando alguém se manifesta em relação a isso, tendo aquelas características, as pessoas já levam como uma referência muito rápido, né? E isso cria um peso muito grande, né? E não é nem porque a gente não sabe administrar a parada, é porque o negócio vai criando uma proporção que as pessoas vão colocando aquele peso em relação a você só por e simplesmente de você querer representar aquilo que você é, né? Tem muito disso. E eu acho que você não está errado, porque no final das contas, você sendo quem você é, você já está representando muito. O problema é que as pessoas sempre colocam a gente num palanque para a gente ditar o que é certo e o que é errado. E isso que é Ficar foda. perguntando, mas como é que fala? Como é que esse aqui? Eu tô sendo Entendeu? preconceituoso. Não, e eu tenho aprendido muito, Irmão. eu tenho aprendido muito com isso, principalmente para escrever as narrativas do Gerúndio. Porque, querendo ou não, por mais que eu esteja escrevendo sobre uma outra pessoa e quero que aquela pessoa se identifique, sou eu escrevendo, né? Então, tipo, como eu faço para parecer realmente não ofender ninguém e não atingir ninguém, sabe? Para que a pessoa realmente se coloque lá, porque eu também sou um ser humano, né? Tipo, eu fico falando, mano, eu não sou a dona da verdade. Às vezes as pessoas vão perguntar alguma parada sobre mim que eu coloco a minha opinião, mas assim, o certo ou errado é uma parada muito. Tem umas coisas que eu acho que são bizarras aí de erradas e tem gente que concorda com aquilo, sabe? Então, eu acho que o seu posicionamento é aquela parada de, mano, é sério, eu quero fazer o que eu quero fazer. Só que aí as pessoas acabam naturalmente colocando um peso em relação ao que você está representando, mas não é representar assim, porque, pô, eu tô levantando uma bandeira. É só porque é aquilo que você é, né? Você só queria ver mais pessoas como Sem você. querer, sabe? Entendeu? Você só queria só ver mais pessoas como você, o que eu acho que é, né? Tipo assim, sei lá, eu também queria ver, sei lá, várias pessoas pretas fazendo várias coisas. E cada um acho que acaba trazendo um pouco dessa coisa pela falta, né? Mas é mais ou menos isso. E aí a gente conversou sobre isso, sobre você cogitar de fazer um projeto infantil. O que você pode dar como spoiler em relação a isso, né? Sobre essa parada aí que você está tentando criar?
Tipo, quando fui pro Pará, né? Tipo, no meio da pandemia, eu me sinto Foi mal por foda. isso. Então, foi tão foda. Eu, tipo assim, porra, ele chegou lá, acompanhou, foi muito legal. Pô, mas foi muito doido, assim, todo mundo, a gente ficou um tempo sem fazer, sem a família, né? Ficou tempo muito isolado e eu fiquei morrendo de medo, mano, se eu chegar lá e todo mundo morrer por causa da minha causa, o que que eu vou fazer da minha vida? Mas deu tudo certo, tipo, e Tá quando eu dançando cheguei com a sua lá, mãe lá no Rio, tão bonitinho. mano, tinha muita criança, assim, tipo, eu odeio morar em lugares assim, sabe? Não tem, tu não, eu tava com saudade disso, de tu entrar na casa e tá o tempo todo de gente gritando, brigando, tipo, que não sei o que, não sei o que, e criança brigando, cachorro latindo, e galo cantando, Aquela poluição sonora, né? de, minha, sai do computador, vem comer, e tu tá trabalhando Pra lá, ver fazendo as coisas. a galera tá nem aí. Não, e meu pai é muito chato com isso de comer. Tipo, não, é perfeito, mas eu não podia, eu ia para qualquer lugar, meu pai, e eu teve uma hora que eu tranquei num quarto para ninguém mexer comigo, porque eu tava fazendo um trabalho sério que era para entregar no mesmo dia, né? Aí meu pai abriu a janela, assim, tipo, comeu já, comeu, filho, comeu, tem açaí, tem farinha, tem comida, tem cadeira para sentar. E eu, não, pai, deixa eu trabalhar. E era o dia inteiro, assim, acordar, e comeu já, e aí comeu, e aí, comeu já. Mas foi muito legal o contato que eu tive, eu criança, eu me ver como criança de novo, naquele lugar, Isso deve ser muito foda. e ver as crianças utilizando o mesmo lugar e fazendo as mesmas coisas que eu fazia, né? Aí deu start, assim, tipo, que eu já tava pensando muito no rolê do projeto infantil, e eu tô pensando muito num livro agora, assim, sabe? Tipo, eu queria contar uma história que fosse sem pretensão, sabe? Aham. Tipo, mas que fosse como essas histórias que a gente sempre escuta, tipo Cinderela, não sei o quê. Sim. Uma história que seja legal de ler para adulto, para criança. E porque eu lia muito essa história, agora que eu lembrei que era tipo, era só uma página assim, era tipo era assim, tipo, era uma ilustração gigante e um textinho E um assim, e aí textinho. contava a história toda assim. Sim. Muito simples e eu só prestar atenção nos desenhos. E daí redesenhava aqueles desenhos. E eu fico muito pensando numa história assim, meio que eu já estava pensando um pouco, eu fiz até a história do Rinha de Velha, né? Tipo, a briga tipo, meio que eu criança. E meio que aquilo foi para testar, sabe? Ficar testando algumas coisas de humor, de drama, de coisa assim. De como, se eu sei fechar uma história. E, tipo, não sei, mas depois que eu fiz, eu olhei assim, eu não sei, mas eu não sei fechar uma história, escrever direito, mas fazendo isso aqui eu consigo ter um norte para onde eu ir, né? Uhum. E eu acho e eu vou fazer mais algumas histórias pequenininhas, fechadas, para ir testando o público, sabe? Tipo, de observar, Legal. para começar essa história infantil. Eu quero fazer bem diferente, assim, de tudo que eu fiz, assim, que não seja público de internet, eu quero que seja um rolê para pessoas estarem com ele na mão, assim. Legal. Uma parada mais física mesmo, né? É. Ai, que legal, que massa do Espera. Eu vi algumas histórias que você começou a contar aí, deu algumas polêmicas da galera querendo mais ali, eu vi no Twitter. Eu acompanhei alguns Nossa, plot twists que você teve na vida aí, das decepções. mano, é muita E eu história, chorava velho. de rir, velho. Aquela do Tinder não dei conta. Eu falei, cara, mas a, narra, o Não, processo, assim, enquanto você estava contando, foi muito mais legal que o desfecho, né? Mas o desfecho nem sempre é legal, né? O nem legal foi, nem foi. é a galera te xingando lá, velho. Que porra de final é esse? Ou eu fiquei chateado. Caralho, mano, isso aqui é minha vida, não é um filme, não. Mas é um rolê que eu fico falando sempre, assim, tipo, as pessoas ficam falando. Eu sou contra o profissionalismo, sabe? Tipo, o rolê que eu tava falando das mesas. Eu só vou fazer quando tiver uma mesa.
eu só vou fazer um roteiro quando eu fizer um curso de roteiro. Mano, para tu fazer qualquer coisa, assim, tipo quadrinho, ilustração, contar qualquer tipo de história em quadrinho, em texto, tu só tem que ser bom fofoqueiro e lembrar das fofocas da tua mãe, assim. É só isso, assim, tipo... Não sei quem foi que falou uma coisa dessa, acho que foi a Elô, um tempo desse. E, tipo, o jeito que eu conto as histórias é contando fofoca, sabe? Tipo... E a galera gosta de uma fofoca, fala que não, mas todo mundo gosta de ouvir. Mas o que aconteceu? Ó, se eu foi? te contar que foi 9 mil DMs. Eu passei, tipo, uma Caraca, semana sem velho. postar nada, porque Respondendo. eu passei 7 dias respondendo, e eu parei, e eu entrei meu cérebro derreteu de responder tanta gente. Aí por isso que semana passada eu não postei, talvez a semana eu não poste também, porque é muito cansativo. Eu não gosto de deixar as pessoas no vácuo, mas eu acabo deixando porque é muita gente, Muita sabe? coisa, né, para responder. Fora que os DMs no Instagram, que você tá falando, porque os DMs no Instagram, se a galera te marca em qualquer coisa, já vai como DM. Se curte, já Qualquer coisa. notifica. Puta, você tem que ficar abrindo, né? Não, e o pior é que, assim, tipo, 9 mil pessoas mandaram DM. Aí eu respondo uma, aí eu respondo, a pessoa vai lá e manda uma outra resposta. Eu fico... Mas eu Desgraça, não gosto. acaba. E aí, dentro de todo esse contexto, enfim, como o Pongo e tudo mais, até como o Gilian mesmo, que na verdade você não é só o Pongo ali, né? A galera chama de Pongo, mas, mano, é sua página, né? Eu fico falando, eu não chamo de Pongo. Mas o que você, assim, a mensagem, eu acho que o que você quer transmitir para uma galera também que veio do mesmo rolê que você, assim, do norte do país, ou enfim, seja lá do interior, lugares longes, assim, onde não são reconhecidos. Eu queria que você, tipo, igual tipo programa de TV, assim, mandasse uma mensagem para essas pessoas de o que você imagina, assim. É lógico, né? Quando a gente fala, hoje você está onde você está, né? Mas, meu, você ainda é tão novinho, tem tanta coisa pela frente, mas já é uma... Eu acho que já é muitas coisas para serem, assim, reconhecidas, né? Tá, tipo, começando desse rolê de tá onde eu tô, eu fico com muito medo de vender uma imagem que é de sair da periferia para ir pro centro e eu ganhei a vida, sabe? Tipo, sendo que tu vem pro centro, tu descobre que o centro é... Nossa, terra das oportunidades. Mano, eu não aconselho ninguém a sair do interior, da periferia para morar num centro, porque se tu é acostumado no interior, na periferia, mano, é a pior coisa que tu vai fazer da tua vida, assim, porque no centro não tem o contato que tu tem na periferia com as pessoas, assim, de conversar e fofocar, assim. O centro é cinza, é triste, meio depressivo, né? E a gente tem que ter primeiramente esse cuidado de entender que até o que você chegou não é o né? Aquela coisa do ápice da tipo, nossa, a felicidade, favela da venceu, conquista. favela venceu só porque tá morando no centro agora, tipo, que porra é essa, né? Mas o conselho que eu dou é só a maioria das pessoas, elas têm muita história para contar, só que elas ficam, nossa, pensando em referências de filme, mas eu Tem queria que fazer inventar, né? tipo, sendo que na vida dela tem muita coisa, sabe? Tipo, muita coisa aconteceu. Todas as coisas que eu fiz foi coisa que aconteceu comigo. Algumas coisas eu mudo, tipo, eu faço uma história com 5 personagens. Eu pego algumas coisas que aconteceu comigo, que eu conversei e jogo nos personagens assim e faço a história, né? Mas é tudo da minha vida, sabe? Tipo, então, quando eu comecei o Ctrl S, em 2011, eu era fazer com os moradores de rua, né? E só para contextualizar e dar a resposta, sabe? Tipo, eu eu ganhei uma bolsa num cursinho e era um cursinho só tinha gente rica, né? Só tinha gente rica lá e eu era o único perrapado lá, tipo, ia de chinelo e saía lavava carro o dia todo, chegava lá fedendo a graxa e chegava já dormindo assim. Nossa, agora que eu lembrei disso.
Passava a aula todo dormindo. Aí quando a gente descia, tinha muito morador de rua na frente das lojas, e o pessoal ficava zoando os moradores de rua, bora estudar para não ser igual esses aí. E isso me incomodava bastante, né? E chegou um dia que eu desci e falei assim, será que se eu me juntar a eles, aos moradores de rua, a galera que está saindo do cursinho vai me identificar? Ou vai me ver? Será que eu estou me vestindo e eu me pareço com uma pessoa de rica, sabe? Eu sentei, ninguém me viu, sabe? Tipo, eu fiquei invisível. Eu fiquei invisível, assim. E aí eu comecei a conversar com as pessoas e, tipo, tinha gente que falava assim, caralho, fazia tempo que eu não escutava a minha própria voz, assim, e era pesado as coisas, tipo, vi gente morrendo, ajudei. Foi aí que o Control nasceu, o Salve. Descobrir que os moradores de rua tinham uma história muito mais forte do que aquelas pessoas que estavam fazendo cursinho, falando que, vamos estudar para não ser igual a esses aí. Sim. E, mano, tu sentava a conversar com eles falavam, não, eu trabalhei numa metalúrgica, meus filhos são formados, todo mundo formado, 90% era formado ali. Eu fiz curso técnico, eu fiz faculdade. Só que o start para eles saírem da casa deles era tipo, minha filha se suicidou, minha mulher morreu, eu não consegui superar, eu comecei a beber, eu separei da minha mulher. E tipo, foram outras coisas que levaram eles para lá. Mas eles tinham uma vida boa antes, assim, uma vida boa, né? E eu comecei a escutar as histórias, e era muita história doida mesmo, que tu fala assim, cara, isso é mentira. E eu perguntei para pedi o conselho para né? Tipo, eu tinha uns 17, 18 anos quando o Control nasceu. Não, eu tinha 18, tinha 17, 18. Eu perguntei pro cara assim, o que eu faço para ter história para contar assim igual vocês? O cara falou uma coisa que eu nunca que vou esquecer. E é isso que eu falo, assim, sabe? Tipo, a gente tem que viver muito, sabe? Tipo, então, namora, casa, se separa, se divorcia, viaja, vai pro outro estado sem dinheiro nenhum, faz as coisas, porque faz as coisas. Ele falou muitas coisas que é muito errado, não é mais que eu não posso falar. E depois desse dia, eu comecei a fazer o rolê, né? Eu vou passar um ano em cada cidade, vou sem dinheiro para cada cidade, e por isso que eu cheguei aqui em São Paulo, né? Tava em Curitiba, fui para Minas, do Pará, pro Nordeste. Depois de São Paulo, eu quero ir para Recife, quero passar 1 ano, 2 anos lá, e é muito por causa do conselho desse cara, sabe? E é só por isso que eu tenho muita história para contar. Se não fosse isso, tá vivendo, né? A gente tem que viver, tem que meu conselho é esse. E mano, as pessoas que estão no interior, só fechando, né? Tipo, as pessoas que estão no interior, que estão na periferia, as pessoas que estão no centro, elas têm medo do material que a gente está dando chegar na periferia, sabe? Tipo, a gente não, a gente tá, eu, tu, os amigos estão todos, o Lelo, a gente tá todo mundo fazendo o rolê de equipar nossos amigos, né? Tipo, cuidar dos nossos amigos. E a galera do centro tem um medo disso acontecer, porque se isso acontecer, só um exemplo, assim, uma pessoa que nasceu no centro, que nasceu numa casa como essa que eu tô morando, desde criança, não tem história para contar, velho, não tem, é tipo cachorro, gato criado em casa, assim, tipo planta, sabe, tipo, as plantas são não são vivas, sabe, 100% vivas, porque não estão num ambiente aberto. As crianças não têm o que viver, tipo, não viram terra, as crianças não viram terra, não tem vizinho para brincar, brinca na escola. Então, a gente que veio de periferia, a gente que veio de centro, ou de interior, a gente teve um lugar muito grande de história, sabe? Tipo, a gente podia ir para a rua, zoar, brincar com os amigos. Na rua. E a gente tem muita história, sabe? Tipo, agora tu imagina, as mesas chegando, não estou falando que o interior e a periferia não tem acesso, não pode comprar. Claro que pode comprar, né? Sim. Mas se a gente cuidar um dos outros assim, isso chegar, a gente vai dar a oportunidade dessas pessoas poderem
contar essas histórias. Com certeza. E é por isso que eu falo que a galera daqui tem medo disso acontecer, porque se essa galera pegar esse material, a gente vai tomar o lugar dessas pessoas, sabe? Porque tu vê... Eu fico impressionado com a galera que nasceu num centro, não sei o quê. Eu vou ler as histórias e é sempre a mesma coisa, sabe? Tipo, é um mundo fechado eu fiz curso e é tudo muito engessado. E a gente tá solto, sabe? Tipo, meus últimos quadrinhos, eu tô pouco me fudendo pra narrativa, mano. Tipo, fiz uns desenhos tudo tosco, mas os textos bonitinhos, certinho. É só ver, os 2 últimos quadrinhos, não, os últimos quadrinhos que eu fiz novo são horríveis, mas conta uma história muito bem contada, sabe? De fofoca. Não, sabe o que eu acho muito engraçado? É que quando a gente fala sobre isso, né, que eu falei que os seus personagens, eles não têm, tem uns que nem tem muita lógica, né? Mas aí, quando você tá conversando, você se imagina naquela expressão meio, tipo, sabe, meio... Tipo assim, né? Eu sou ruindade se esticando assim, todo torto. É assim que a gente se imagina, sabe? Nessa coisa mais original, assim, de você bater o olho e você fala, caralho, que engraçado, tipo, a pancinha da criança pra fora do rio, tá ligado? O buchinho de verme. O buchinho de verme. É assim que a gente se vê, né? E eu acho que é isso que é muito massa, tipo, a riqueza das histórias de você falar assim, meu, não é que tá sem contexto, ou tá sem organizadinho, tá aquela perfeição de, né, sei lá o quê. Não, é porque é assim que a gente se vê quando tá contando uma fofoca ou quando tá aprontando alguma coisa. Sabe? Mano, é isso. Minha mãe é famosa de aumentar as coisas. Tipo... Minha avó é assim, velho. Várias histórias disso aí. Não, minha mãe aumenta muito. Eu acordo, tipo, 9 horas é a hora que eu entro no home office. Aí, tipo, 8 horas. Bora, tu tá atrasada na cama, velho. 7h30, você fala, como assim, velho? É só eu sair de um quarto e ir pro outro. 7h30 da manhã. Bora. Meio-dia já. Meio-dia já. Perdeu a hora do almoço, velho. Você fica, caralho. É 7h30 da manhã. Puto da vida, velho. E eu acho que tem essa coisa, assim, de que parece que só muda de endereço, mas quando você vê no lugar, você fala, puta que pariu, é isso mesmo. Não, aquele... Não sei quem foi que cantou, mas, tipo, tá sampleado na música do Racionais, que é, tipo, periferia em qualquer lugar, né? Tipo, sim. A gente tava falando da periferia do Pará, que tem a periferia tecnológica. Aqui também tem, velho. Tipo, e é por isso, é muito engraçado. Aqui em São Paulo, eu cheguei aqui, passei um tempo aqui rodando pelo centro, fazendo as ligações no centro aqui. Quando eu fui pro Grajaú, eu me senti em casa, parecia que eu tava num bairro do Pará, assim, tipo... doideira, parece. E eu fiquei, caralho, é tudo igual, tem suas diferenças, cada periferia. É muito até dentro de São Paulo, tem, tipo, várias periferias, assim, espalhadas, e cada uma é muito diferente da outra. Mas são todas iguais, tem uma ligação, assim, tipo, do Brasil. As pessoas, assim, né? Eu acho que tem um pouco desse contexto, né? Por isso que se identificam tanto. Tipo, esses caras muito populares, assim, que se popularizaram, tipo, sei lá, o Whindersson Nunes da vida. O cara se popularizou contando histórias. E o cara é lá do interior do Piauí, sabe? Que, tipo assim, ele trouxe uma puta visibilidade para a cidade dele, sabe? Ele tatuou Piauí aqui na barriga, um monte de gente tatuando cidade na barriga também, sabe? O cara hoje é gigante. E ele só fez isso contando as histórias dele, né? Do que ele viveu, do que, tipo... E é muito engraçado, porque por mais que eu seja, por exemplo, uma pessoa periférica paulistana, eu me identificava demais, eu rachava o bico e falava assim, então, velho, cara, e o cara é lá do interior do Piauí, é muito desconexo, mas é conectado de qualquer forma, sabe? Agradeço demais, Gilian, pela sua participação. É nóis. Você é uma pessoa muito querida, eu gosto muito da sua história, assim, eu acho que eu fico muito honrada mesmo de você participar e, enfim, de abraçar o meu projeto também, porque é isso, cara, obrigada demais. Irmão, é nosso, tudo nosso. Que der pra gente se ajudar, a gente se ajuda. É isso aí, obrigada.